Boa noite, boa noite, boa noite para todos e todas que estão chegando para o nosso encontro desta quinta-feira, dia 10 de setembro, pontualmente às 19 e quase pontualmente às 19h08. Então, estamos começando o nosso encontro de hoje, onde a gente vai conversar sobre o que a ansiedade tem a ver com a depressão. Será que a ansiedade pode levar à depressão? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Enquanto vocês vão chegando aí, nada melhor do que uma musiquinha animada para nos colocar nesse estado animado, nesse estado de energia alta, para o nosso encontro ser bem legal, bem produtivo. E vão comentando, mandando as dúvidas de vocês. Conforme forem chegando, podem ir aí dando oi, boa noite. E conforme eu for falando, quem tiver dúvida também vai sinalizando, que eu venho sempre aqui nos comentários verificar. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, qualquer dúvida que você tiver, conforme a gente for conversando, vou tirar aqui a música agora para a gente conversar, eu e você. Então, conforme eu for falando e vocês tenham qualquer dúvida, vão colocando aqui nos comentários, que a gente vai verificar periodicamente os comentários e trazer as respostas. E o nosso tema, como eu tinha falado hoje, é para que a gente reflita um pouco sobre a relação entre ansiedade e depressão, o que dizem as pesquisas e o que fazer, não só entender o que tem a ver ansiedade com depressão, mas também o que fazer quando você descobre, quando você já passou aí por algumas experiências, quando você já vivenciou alguns sintomas que são relacionados à ansiedade, o que você deve fazer. Então, fica comigo aqui até o final, que no final nós vamos também trazer essa reflexão, essa orientação para você. Então, vão chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Carolzinha, minha fada madrinha, Gabi, eu nem acredito, fiquei vermelha agora. Muito obrigada, olha, hoje deu certo, eu acho, né? Acho que todo mundo tá me ouvindo, tá me vendo bem. Então, vamos começar a nossa conversa e vamos entender, então, o que tem a ver ansiedade com depressão. Vamos conversar um pouco sobre algumas características relacionadas à ansiedade, até para que você entenda o que essas características da ansiedade e como elas se relacionam com a depressão. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem ansiedade vai desenvolver depressão, não é isso, mas que existe uma relação e a gente vai explicar um pouquinho quais são os motivos que acabam levando a esse quadro de depressão quando você não cuida adequadamente da sua saúde psicológica, do seu equilíbrio emocional, para controlar a ansiedade e não ter essa caminhada da ansiedade para a depressão, certo? Então, a ansiedade, ela, podemos dizer assim, que praticamente paralisa. A ansiedade, ela tem essa característica paralisante, porque você sente medo em relação a uma determinada situação, pelo fato de que você interpreta aquela situação como perigosa, como ameaçadora, e aí você passa então muitas vezes a evitar aquela situação, a fugir de se expor àquela situação, aqueles estímulos que vão gerar aquelas sensações relacionadas à ansiedade.
essa é uma das estratégias que, quando você não conhece as consequências dessa estratégia, você acaba adotando e, ao invés disso te ajudar, acaba fortalecendo ainda mais a depressão. Mas, Márcia, como assim? Como o fato de eu não me expor a uma situação reforça a ansiedade se eu não estarei diante daquela situação? Eu acho que é o contrário, não? Quando eu não me exponho à situação, eu não passo pela ansiedade e está tudo bem. Negativo. Esse é o grande desafio de você entender a importância de você ter as estratégias corretas. Porque quando você paralisa, recua, não se expõe a uma determinada situação em função da ansiedade, aquela situação, ela se fortalece. Então, não é você que estará no controle da situação, mas é a situação que estará te controlando. É aquela situação que você evita, que você não quer vivenciar de forma alguma, que acaba, podemos dizer que praticamente dominando a sua vida e fazendo com que você se paralise cada vez mais, que é uma outra consequência dessa atitude de você não enfrentar a situação, mas ressaltando que quando eu falo para você que o ideal é você enfrentar, não é para você enfrentar de qualquer forma, não. É para que você aprenda a lidar com a ansiedade, você compreenda o seu desafio e você tenha estratégias para lidar com isso. Porque se você simplesmente, não, eu tenho medo de viajar de avião, por exemplo, mas a Márcia falou que eu tenho que enfrentar, então eu vou assim mesmo, sem você se preparar, sem você ter feito um trabalho antes, provavelmente vai ser bem traumático. Então, não é esse tipo de enfrentamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, certo? Mas, por enquanto, é importante que você entenda quais são as características relacionadas à ansiedade e qual é a relação dessas características com um provável quadro de depressão. Então, continuando, quando você não aprende a lidar com a ansiedade, a tendência é que você vá evitando cada vez mais as situações. É que você vá se paralisando. E com isso, qual é o registro que vai ficando? É que você não é capaz. Então, esse pensamento, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, ele vai cada vez se fortalecendo mais. E quanto mais ele se fortalece, mais você recua, menos você realiza e você vai se sentindo cada vez mais frustrada, cada vez menos capaz de dar passos que muitas vezes para você antes era algo comum, era algo simples e agora se tornou muito desafiador. Então, é muito importante que você entenda que essa forma de lidar com a ansiedade, evitando, não aprendendo a controlar, não entendendo o seu desafio, o seu processo com a ansiedade, ela vai trazer consequências impactantes para a forma como você se vê, como está aí nessa figura. Essa moça, ela tem uma imagem, mas quando ela olha para ela mesma, qual a imagem que está aparecendo aí? É uma imagem distorcida da imagem real, da imagem que ela tem. Então, quando isso acontece... Ah, tá, obrigada, Gabi tá dizendo, são imagens lindas, muito obrigada, você que é linda, me inspirando em você. Então, quando ela se olha e se vê de uma forma negativa, distorcida, de que não é capaz, de que não merece, esse eu não sou capaz, eu não consigo, ele vai caminhando para um eu não mereço. Não todas as vezes, certo? É importante destacar que esse percurso que nós estamos traçando aqui para explicar como a ansiedade pode levar
a depressão não é algo definitivo, não é algo que, então se eu tenho ansiedade, eu vou ter depressão. Não, mas pode sim, pode desenvolver um quadro depressivo em função de um transtorno de ansiedade, quando ele não é devidamente tratado, devidamente cuidado, certo? Então, afeta a visão que você tem de si mesma, porque você passa então a internalizar, você passa a ter como verdades aqueles pensamentos de que você não vai conseguir, você não é capaz, de que você não merece. E em tudo que nós acreditamos, há uma grande probabilidade de se concretizar. Porque se eu vou fazer algo, se eu vou me expor a uma determinada situação, mas eu já acredito que eu não vou conseguir, o que vai acontecer? Todo o meu cérebro, o meu comportamento, toda a minha forma de lidar com aquela situação vai ser em torno do eu não vou conseguir. E aí o ciclo se completa, você não consegue, a crença é reforçada de que você não é capaz, de que você não é merecedora e vira esse ciclo vicioso, esse ciclo que vai alimentar cada vez mais a ansiedade e vai fazer com que você cada vez menos consiga enxergar as suas qualidades, as suas potencialidades. Elas ficam ali escondidinhas, querendo muito sair, doida para sair, mas aquela voz interna sabotadora fica te dizendo o tempo todo: não, você não consegue. Não, você não é capaz. Não faz, vai dar errado. Então, todos esses estímulos, quando você não aprende a lidar, quando você não aprende não só a dar ouvidos a essa voz sabotadora, mas principalmente a ouvir a sua voz sábia, que vai reforçar, ressaltar as suas qualidades, que vai apontar as suas potencialidades. Então, quando você não consegue estabelecer esse diálogo interno produtivo, favorável para que você aprenda a lidar com as situações, quando isso acontece, fica apenas reforçada, aumentada essa voz sabotadora que te diz que você não vai conseguir. E como você tem esse desafio em relação à ansiedade, o seu processo com a ansiedade, ele vai aumentar cada vez mais. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma situação e aquela vozinha sabotadora, ela é predominante, você passa a não conseguir executar, a se sentir incapaz, e isso vai ampliando não só para aquelas coisas que você quer executar, mas para os seus relacionamentos, para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. Então, um processo progressivo que vai minando todos aqueles pontos positivos, que vão escondendo as suas forças pessoais e que vão te colocando essa imagem distorcida, como essa moça que você está vendo aí na imagem. A Dani está falando aqui: eu acho que tô porque fico animada e de repente me desanimo. Essa flutuação de humor, Dani, ela precisa ser melhor entendida a partir de um olhar sobre quais situações você tem vivenciado que estão em torno dessa flutuação de humor. Tem algo acontecendo, mesmo que não imediatamente após essa variação de humor, mas que tenha acontecido em momentos próximos. Que experiências você tem vivenciado ou você vivenciou que de alguma forma te trouxeram marcas que hoje te deixam com crenças que são aqueles pensamentos que a gente toma como verdadeiros e que compõem a nossa forma de ver a nós mesmos, o outro e o mundo, que inclusive é o que nós vamos falar daqui a alguns minutinhos sobre como você enxerga o outro
no transtorno de ansiedade. Então, Dani, é importante que isso seja devidamente olhado, porque a experiência, ela é algo muito marcante. E a experiência, ela está totalmente relacionada com essas crenças, que são esses pensamentos que nós temos e que estão ali cristalizados como verdadeiros, que influenciam diretamente na forma como a gente enxerga a gente mesmo, os outros, o mundo, o futuro. Então é importante você olhar com cuidado para isso, certo? Então, como você enxerga os outros? Agora que você entendeu um pouco como é que essa forma de se enxergar vai interferindo na sua vida como um todo, porque o primeiro relacionamento, o relacionamento mais saudável e aquele que você mais precisa alimentar é o relacionamento com você mesma. Então, se este relacionamento com você mesma está abalado, todos os outros também estarão. Então, como eu enxergo os outros? Quando eu tenho um desafio em relação à ansiedade, quando eu falo os outros e o mundo de um modo geral, eu enxergo de uma forma ameaçadora, como se aquela pessoa, aquela situação, ela sempre fosse me trazer algo de ruim, como se ela fosse sempre me fazer algo mal. Então, como eu me comporto diante disso? Da mesma forma que na primeira situação, a primeira reação é eu tentar evitar, ou eu vou reagir de uma forma explosiva por eu não saber como comunicar exatamente o que eu estou sentindo. Eu estou passando pelo desafio da ansiedade, eu estou interpretando aquelas situações como ameaçadoras, eu estou entendendo que aquela pessoa está querendo me fazer mal, que são pensamentos distorcidos, certo? Então, eu estou entendendo, são distorcidos, mas para mim, naquele momento, eles são verdadeiros, são os únicos pensamentos que eu conheço. Então, eles são verdadeiros. E a partir desses pensamentos, eu então tenho emoções relacionadas a esses pensamentos e comportamentos. E aí eu me comporto, eu vou reagir àquela situação baseada nessas emoções que estão influenciadas diretamente por esses tipos de pensamentos distorcidos de que tudo é ameaçador, de que tudo vai me fazer mal e de que eu estou em perigo. Lembram que a ansiedade, ela é um mecanismo acionado para nos proteger de perigos futuros? Então, vai entrar em ação esse mecanismo a partir desses pensamentos ameaçadores que nós temos em relação ao mundo, certo? Dani está falando, eu não estou bem comigo, eu me enxergo como uma pessoa mal. Então, é exatamente a questão das crenças, Dani. De fato, você ruim, estressada, sem paciência com nada. De fato, você precisa entender melhor quais são os processos que estão relacionados a esses sentimentos. Porque os sentimentos, eles partem de um pensamento. Não que eles partem de um pensamento, reformulando. Os sentimentos, eles são muito influenciados pelos tipos de pensamentos que eu tenho. Inclusive, quando a gente sair daqui, vou sair daqui dessa live do Instagram e vou direto para uma outra no YouTube, onde eu estou fazendo os encontros ao vivo da semana da maratona de controle da ansiedade. Nós falaremos hoje sobre estratégias, mas nós já estamos construindo desde a segunda-feira, junto com o grupo que está me acompanhando, conteúdos para permitir esse entendimento dessa experiência com a ansiedade, para que fique um pouco mais claro o que pode estar envolvido aí. Só que, para você saber exatamente o que está acontecendo, por que que você tem esses pensamentos, por que você se sente dessa forma, é importante entender suas experiências, porque essas crenças, esses tipos de pensamento, eles se formam principalmente durante a nossa infância e adolescência. Não quer dizer
que na vida adulta eles não possam ser modificados. E sim, é o trabalho, inclusive, da terapia, é um dos brilhantes trabalhos da terapia. É chegar nessa crença, que é esse pensamento mais profundo, que você não tem consciência que ele está ali, mas ele está ali, e a gente consegue identificar a partir desses outros pensamentos que estão mais na superfície, que são os pensamentos automáticos, certo? Então é importante você buscar apoio, é importante que você procure se conhecer mais, que você procure identificar quais são as suas qualidades. Eu entendi que você está dizendo que se sente uma pessoa mal, que não está se sentindo bem consigo mesma, mas pare e reflita e tente identificar quais pontos eu tenho de positivo. Será que eu só tenho realmente pontos negativos? Entende? Então essas reflexões podem te ajudar, mas é fundamental que você busque o acompanhamento psicológico, tá bom? Então, como você enxerga o futuro? Você enxerga o futuro como algo desastroso, catastrófico, que o pior vai acontecer. E daí você tem medo. O circuito cerebral do medo é ativado porque o medo ele está localizado em regiões diversas do nosso cérebro. E essa circuitaria, digamos assim, essas regiões, elas são ativadas quando a gente passa por um processo de ansiedade, que é esse medo direcionado ao futuro, que não tem um objeto muito claro de medo. A gente sente que tem um perigo, mas que perigo é esse? Enquanto que o medo, ele é dirigido para algo específico. Eu tenho medo de barata, então eu sei do que eu tenho medo. E é um medo mais voltado para o presente, entende? Então, no transtorno de ansiedade, essa visão do futuro também é distorcida. Ela é generalizada. Então, se basta que algo que você faça não dê o resultado que você espera, para que você generalize para o todo, e então você passa a visualizar um futuro como se nada fosse dar certo. E quando eu falo de futuro, não é futuro distante, é futuro tipo, amanhã eu preciso sair, eu preciso dirigir. Mas só de pensar em pegar no volante, eu já começo a tremer, a suar, a boca ficar seca, a desenvolver os sintomas do transtorno de ansiedade. E como a ansiedade tem essa relação com a preparação do corpo, os sintomas físicos são muito intensos. E é essa intensidade dos sintomas, é o querer evitar estar mal, porque claro que não queremos estar mal, queremos e devemos estar bem. Mas é justamente essa sensação física muito ruim, incontrolável, quando a gente não sabe como lidar com a ansiedade, que influencia também esse medo de passar por esse desafio, esse medo de sentir, de estar dessa forma, nesse estado ansioso, e esse medo projetado para o que quer que eu vá fazer, que me exponha a uma situação mais desafiadora, a algo diferente, certo? Até aí tudo bem? Todo mundo ouvindo, tá tudo certinho? Eu consegui só... Não entendi, deixa eu ver. Nossa, é tão ruim já. Eu procurei terapia, só que não consegui. Eu consegui só eles vão entrar em contato. Eu enxergo coisas boas em mim mesmo, só não consigo vivê-las. Certo. A vivência, Dani, do que você enxerga, o enxergar já é algo muito positivo, já é importante. E a vivência é uma prática. É você diariamente pegar uma qualidade, é isso que eu posso te dizer para te ajudar de imediato. É você, se você já enxerga as suas qualidades, parabéns, ótimo, perfeito. Então pega uma dessas qualidades e fala assim: amanhã eu vou colocar em prática essa minha qualidade. Digamos que seja persistência. Eu vou pegar uma minha, tá? Digamos que seja persistência. Então, amanhã, o que é que eu posso fazer para usar a minha persistência? Eu já sei. Eu vou realizar algo diferente, eu vou me propor a conhecer, a fazer algo novo, diferente.
E mesmo que o primeiro resultado não seja o mais favorável, eu vou continuar fazendo até eu conseguir alcançar aquele meu resultado. E quando você consegue vivenciar a sua qualidade, no caso, essa que eu escolhi, a persistência, comemore, porque isso é muito importante, registrar o positivo para fazer esse equilíbrio do que a ansiedade tem de emoções que geram esses estados que não são tão positivos e você vivenciar de uma forma intencional as suas qualidades buscando ter vivências positivas, certo? Então é um treino. No primeiro momento vai ser mais desafiador, mas celebre mesmo assim, celebre a tentativa, celebre o se dispor a fazer, celebre o resultado que você teve, por mais que ele não seja satisfatório, e continue diariamente buscando colocar em prática, vivenciar as suas qualidades, o que na psicologia positiva a gente fala que é vivenciar as suas forças pessoais, certo? Eu gosto de ajudar as pessoas, só que nem sempre elas me ajudam, pelo contrário, me atrapalham. Existem talvez alguns pontos a se pensar, porque aí é um tipo de sabotador, podemos dizer assim, onde a gente ajuda porque a gente está em busca do reconhecimento, e não que não seja bom o reconhecimento, ele é bom, mas é importante também que você faça por você. Vou ajudar o outro por mim. Então, independente se houver ou não reconhecimento, a satisfação tem que ser por você. Talvez você esteja fazendo algo para ajudar o outro, mas esse algo que você está fazendo não é algo que você quer e que te faz bem. Entendeu? Tenho que ficar longe delas, eu sinto isso. Aí a questão das relações, é a gente analisar quais os tipos de relações que nós temos, que também é muito importante, porque a gente precisa se relacionar bem com nós mesmos, com a gente mesma, e a gente precisa também buscar cultivar relações positivas e não relações tóxicas, porque as relações tóxicas, elas realmente atrapalham, mas é preciso que a gente analise que tipo de relações são essas, se eu estou analisando pelo meu filtro ou por um filtro distorcido, eu quero dizer, pelo seu filtro realmente da realidade como ela se apresenta ou pelo filtro de um pensamento distorcido, entende? Então é preciso ser avaliado. Então, é dessa forma que no transtorno de ansiedade a gente acaba enxergando o futuro como um futuro catastrófico, como um futuro que não vai trazer nada de positivo, só de negativo. E o que dizem as pesquisas em relação a essa questão da ansiedade caminhar para a depressão? Algumas pesquisas, e esse dado que eu vou apresentar aqui, ele foi apresentado na revista News de novembro de 2019. Vocês podem consultar se quiserem depois, ela tem a versão online, onde foi feito um estudo e avaliadas as pessoas com depressão para saber, antes da depressão, se elas já tinham passado por algum outro tipo de desafio. E em 24% dos casos, as pessoas tinham tido ansiedade, ou seja, a ansiedade se encaminhou para a depressão em 24% dos casos, mas eles também avaliaram o contrário. Quem com depressão desenvolveu transtorno de ansiedade, e aí esse número cai absurdamente para 2%. Então, isso é explicado por conta desses mecanismos que envolvem o transtorno de ansiedade, que, se amplificados, eles vão desenvolver em você uma visão negativa de si mesma. Aí não passa mais a ser uma visão em função de um medo do futuro, mas uma visão onde você se apropriou, você acreditou que
aqueles pensamentos sobre você, de que você não é capaz, de que você não consegue, eles se tornaram realidade. E você foi se paralisando, você foi deixando de fazer as suas atividades. Então, aquilo que era direcionado para o futuro se concretiza na frustração por você não fazer e passa a ser um pensamento voltado para o passado de que eu não consegui realizar. Vejam como algo que era direcionado para o futuro, ao se concretizar e também ao permanecer de uma forma continuada. Então, eu não enfrento hoje uma determinada situação, eu fujo dela para não ter ansiedade. O registro que fica é que eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Logo depois, ao mesmo tempo, eu me sinto frustrada por não conseguir. E aquele medo que era do futuro se concretizou numa realidade que eu não fiz, eu não consegui, e passou a ser o meu passado de não realização, de não conquistas. Vejam como esse movimento não precisa se desculpar, Dani, tá tudo certo. Esse momento é feito para você, para todas as pessoas que me acompanham, tá bom? Eu fico feliz de poder ajudar. Então, vejam como uma coisa que começa voltada para o futuro se estabelece, se concretiza e ela vai se constituindo, você vai vivenciando aquela realidade e num tempo futuro aquela realidade que você vivenciou vai ser um passado de frustração, onde você vai viver então triste por não ter feito, triste por não ter realizado. Então o que era medo do futuro passa a ser uma visão negativa, um apego excessivo a um passado de frustração e de tristeza. E daí é quando a ansiedade se encaminha para um transtorno de depressão, certo? Então, o que fazer? Eu sei que tenho ansiedade, eu tenho os sintomas físicos, eu não estou bem, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa, como a ansiedade, ela tem uma relação muito forte com o corpo e os sintomas físicos, eles são também muito intensos, muito presentes, muito recorrentes. É uma das questões que mais incomoda, inclusive, no transtorno, são os sintomas físicos. Então, como eles são muito presentes, a primeira coisa é você buscar uma avaliação clínica, é você fazer exames clínicos, buscar um médico, relatar tudo o que você está sentindo no seu corpo e fazer exames para garantir que a parte física está toda ok, que não tem problema de coração, de pressão, que está tudo bem com a sua saúde física. Estando tudo bem com a sua saúde física, então você precisa buscar uma avaliação psicológica e, dependendo do caso, também uma avaliação psiquiátrica, porque se o nível de ansiedade está muito alterado, há uma química ali no seu cérebro que está desregulada e ela precisa primeiro ser minimamente regulada para que as questões psicológicas possam então ser trabalhadas. É quando há a combinação da medicação com a terapia. Isso depende de uma avaliação. Cada caso precisa ser avaliado adequadamente por um médico, por um psicólogo e, em alguns casos, também por um psiquiatra, certo? Então, esse é sempre o primeiro passo. E no seu dia a dia, o que você pode fazer para melhorar os seus resultados com os tratamentos, com a medicação, com a terapia? Você precisa desenvolver atitudes diárias. Você precisa pensar que os hábitos que você tem, eles influenciam diretamente na sua saúde física e mental. E corpo e mente são uma coisa só. Inclusive, tem alimentos
que influenciam o aumento da ansiedade. Então vejam como a relação entre corpo e mente é forte. Da mesma forma, se você faz atividade física, você está também cuidando da sua saúde mental. Então há uma ligação direta entre a parte física e psicológica, que você precisa ter consciência e desenvolver esses hábitos saudáveis vai te favorecer. Não só controlar a ansiedade, mas cuidar da sua saúde como um todo, corpo e mente. Então, entre esses hábitos, além de hábitos de cuidados com o corpo, que englobam também a mente, você buscar hábitos de relaxamento, de respiração, você buscar desenvolver, incluir na sua rotina esses hábitos de autocuidado, momentos que você vai direcionar para você mesma, para você se reconhecer, se valorizar, para você fazer algo que seja significativo para você. Então, busque esses cuidados. Entenda que é importante. O Brasil, antes da pandemia, eu sempre falo isso, ele já estava em primeiro lugar no ranking no mundo em número de pessoas com ansiedade. Imagina após a pandemia, quando saiu o novo relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, é algo sério que precisa ser olhado com cuidado e que tem saída. Eu acho que o fundamental é você entender que tem sim, tem o que pode ser feito. Não é algo que, e agora eu estou com ansiedade, o que é que eu posso fazer? Acabou a minha vida, não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Eu posso te dizer, te afirmar categoricamente, existem pontos positivos na ansiedade quando você aprende a controlar. Aí você consegue utilizar as características da ansiedade a seu favor. É uma questão de cultura na maioria das vezes, porque no nosso país a cultura da saúde mental ela não é fortalecida, muito pelo contrário. Muitas e muitas pessoas ainda hoje, apesar de tantas informações, apesar de tantos conteúdos, ainda falam que nada, terapia é coisa pra gente louca. E no psiquiatra, não tô doido. Não é isso. Quem cuida da sua saúde mental está cuidando de si, está cuidando do seu bem-estar. Não é uma pessoa louca, é uma pessoa forte, é uma pessoa que se ama, que se cuida. Então, saber dessas informações, ela é muito importante para que você possa começar, se você já não tem, que você possa começar a dar os primeiros passos no cuidado da sua saúde mental e se você já faz, para fortalecer ainda mais esse cuidado. Claro que fazer a terapia é algo que é indicado em todos os casos, mas você reforçar a terapia no seu dia a dia, tendo essas pequenas atitudes, também vão te trazer um grande diferencial no resultado da terapia, no resultado do seu cuidado da sua saúde mental, no seu bem-estar como um todo. Faça o teste. Se você não acredita, mas é importante você fazer acreditando, porque lembram que eu falei aquilo que a gente acredita vira realidade. Busque a informação, busque confirmar as dúvidas que você tem sobre é possível ou não é possível e se permita colocar em ação, porque conhecimento é importante, é fundamental. Mas mais importante é você colocar esse conhecimento em ação. Aí você vai ter a transformação. Você pegou o conhecimento, colocou em prática e você teve os benefícios. E quando você faz a primeira prática e você tem o primeiro resultado, pronto. É isso que basta para você entender. Caramba, eu posso, eu consigo. E aí você vai. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida? Gostariam de perguntar algo? Estão bem caladinhas aqui. O conteúdo de hoje está ajudando? Vocês entenderam a relação entre ansiedade e depressão?
entenderam que é possível sim aprender a controlar a ansiedade, que a ansiedade ela não é o fim, ela pode, a depender de como você lida, a depender do que você faz para controlar a ansiedade, ela é um novo começo, ela é uma oportunidade de um recomeço, de você se reconectar com você mesma, com a sua história e ser muito feliz, certo? Então, se vocês não têm mais perguntas, eu quero agradecer, espero de fato ter contribuído significativamente para que você entenda a relação entre ansiedade e depressão e o que fazer para que você possa lidar com a ansiedade da melhor forma possível, aprendendo a controlar, aprendendo a ser feliz apesar da ansiedade. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês, de cada um de vocês que estão aqui, que estiveram aqui compartilhando isso que é tão precioso, que é o tempo de vocês. Na próxima semana nos encontramos novamente com um novo tema e quem quiser mandar sugestão de tema, quem tiver pergunta, manda para mim no direct que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Uma ótima noite. Eu vou agora correndo para o YouTube. Quem quiser, vem. Meu YouTube é Psicóloga Márcia Gabriel. www.youtube.com/psicóloga Márcia Gabriel com P maiúsculo, M maiúsculo, G maiúsculo, acento no A, no O do psicóloga e no A do Márcia, tá bom? Mas o link também tá na descrição do perfil. Um abraço, um beijo, boa noite.